tempo da tarde. The Holy Spirit back in the church again. O Espírito Santo de volta na igreja novamente. Christ himself revealed in human flesh. In the evening time. Cristo, ele mesmo revelado em carne humana no tempo da tarde. He said he promised it. Ele disse, ele prometeu isto. There was 3 stages of it, as I said. Houve 3 etapas disto, como eu disse. The martyrs, age of the martyr for it, and then the stage of the reformers, and now the calling out time. Os mártires, a era dos mártires para isto, e então a etapa dos reformadores, e agora o tempo do chamado para fora. When finished at Laodicean age, according to Revelation 10, the mystery of all the Bible would be known to the bride. Quando concluído na era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer a noiva. Is that right? Está certo? Revelation 10, listen close now. Apocalipse 10, ouçam com atenção agora. Bride called out by the word. Noiva chamada para fora pela palavra. Christ himself calling out the bride. Cristo ele mesmo chamando a noiva para fora. Making plain Hebrews 13:8 that he's the same yesterday, forever, does the same, is the same. Manifestando claramente Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, faz o mesmo, é o mesmo. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. See? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Estão vendo? Luke 17:30, and also Malachi 4, Hebrews 4, all these scriptures is promised. Lucas 22, ou Lucas 17:30, e também Malaquias 4, Hebreus 4:12, todas essas escrituras que estão prometidas. This is to be between the 6th and the 7th seal and the 6th and the 7th trumpet. Isto será entre o 6º e o 7º selo e a 6ª e a 7ª trombeta. Pentecost feast finishes at the period of the 7th trumpet, for the next is the coming of 7th seal. A festa do Pentecostes termina no período da 7ª trombeta, porque o próximo é a vinda de o 7º selo. For the next is the mystery of the coming of Christ, and also the trumpet is sound for the Jews. Porque o próximo é o mistério da vinda de Cristo e também a trombeta é tocada para os judeus. Their 6th trumpet is sound, and when it does, it makes known to them the revealed Son of God. A 6ª trombeta deles é tocada e quando toca, ela dá a conhecer a eles o Filho de Deus revelado. 1/2 hour spirits. Meia hora de espaço. Remember, all trumpets sound on this 6th seal. Recordem, todas as trombetas soam neste 6º selo. The 6th seal finishes the mystery under the 6th seal just before the 7th open. O 6º selo conclui o mistério sob o 6º selo pouco antes do 7º ser aberto. Notice, here's Leviticus 23 and 26. Observem, aqui está Levítico 23, 26. How in order is the scripture? Quão em ordem está a Escritura? After the long period of Pentecost, which Israel did reject back there. Após o longo período de Pentecostes, o qual Israel rejeitou lá atrás, And he called the Gentile church out through this Pentecostal feast. e ele chamou a igreja gentia para fora, no decorrer desta festa pentecostal. How many understand what the Pentecostal feast is? Quantos entendem o que a festa pentecostal é? It's the first fruit of the harvest, the first fruit of the resurrection, the Pentecostal feast. É o fruto da primícias da colheita, as primícias da ressurreição, a festa pentecostal. Don't miss this, people. And you on tape, listen close. Não perca isto, gente. E vocês na fita ouçam com atenção. This has been the time of Pentecostal feast. Este tem sido o tempo da festa pentecostal. The Jews have laid silent. They rejected it. Os judeus têm permanecido em silêncio. Eles rejeitaram isto. Now they've got to be called back to the atonement. Agora eles têm de ser chamados de volta à expiação. We know who the atonement was. They didn't. Nós sabemos quem era a expiação, eles não souberam. And the trumpet sound after the Pentecostal Jubilee calls the Jews together. E a trombeta soa depois do jubileu pentecostal, reúne os judeus. Can't you see how the trumpet of persecution under Hitler and them blasted? Não podem vocês ver como essa trombeta de perseguição sobre Hitler e os demais soou? And the Jews was forced to come together to fulfill the scriptures.
E os judeus foram forçados a se reunir para cumprir as Escrituras. Now you got it? All of us got it, say amen. Good. All right. Agora vocês o captaram? Todos que o captaram digam amém. Bom, muito bem. Notice, here in Leviticus 26 now, the order of the Scriptures. Observem aqui em Levítico 26 agora a ordem das Escrituras. After the long period of Pentecost, which ends in the calling out of the bride, Após o longo período de Pentecostes, o qual termina no chamado para fora da noiva, the bride is called out by a servant. a noiva é chamada para fora por um servo. The rejected, next to be known to Israel, the Feast of the Atonement. O rejeitado próximo a ser dado a conhecer a Israel, a festa da expiação. Notice here is the same as in Leviticus, the 16th chapter, now when he ordered the Feast of Pentecost, or the Feast of Atonement. Observem, aqui é o mesmo como em Levítico, o capítulo 16 agora, quando ele ordenou a festa do Pentecostes, ou a festa da expiação. But in this place, they are called, Mas neste lugar eles são chamados, oh, how perfect. ó, quão perfeito! Get it, preachers? Don't miss it, ministers. Captem isto, pregadores. Estão vendo? Não falhem em entender isto, ministros. In this Feast of Pentecost, which is represented in Leviticus 23, 26, or 23 and 24, is a feast of mourning. Not a killing of a feast. Nesta festa de Pentecostes, a qual está representada em Levítico 23, 26 ou 23 e 24, é uma festa de pranto, não uma festa de matança. The feast was killed, the atonement was killed, rather. The atonement was killed, Leviticus 16, it's exactly a parallel to it. A festa foi morta, a expiação foi morta, melhor dizendo. A expiação foi morta, Levítico 16, é exatamente um paralelo a isto. Only in this place is called Israel to mourn for their sins. Somente que, neste lugar, Israel é chamado a prantear por seus pecados. How perfect it is today. Quão perfeito é isto hoje! It's not the re-killing of Não é a matança disto de novo, which Moses symbolized was striking the rock the second time. It didn't work. o qual Moisés simbolizou ao golpear a rocha pela segunda vez. Isto não funcionou. Not a killing of a feast, but a mourning of rejecting the atonement. Não uma festa de matança, mas um pranto por rejeitarem a expiação. Oh my, this will be the trumpet, the feast be rejected, then their Messiah made known. Oh, que coisa! Esta será a trombeta, a festa a ser rejeitado. Então, o Messias deles é dado a conhecer. Notice, they'll know their Messiah when they see him. Observem, eles conhecerão seu Messias quando eles ouvirem. He's coming in power this time, the one they look for. Ele vem em poder, desta vez, aquele por quem eles esperaram. He's coming in power for the Gentile bride. And the Jews are going to recognize him. Ele vem em poder para a noiva gentia, e os judeus vão reconhecê-lo. And then the Bible says, we just got through preaching on it here about 6 months ago or more. E então a Bíblia diz, acabamos de pregar sobre isto aqui cerca de 6 meses atrás ou mais. The Bible says when they say, where did you get those wounds? A Bíblia diz, quando eles disserem, onde recebeste essas feridas? How many remembers this message? Raise your hand, sure you. Quantos se lembram da mensagem? Levantem a mão. Certamente vocês estão vendo. Where did you get those wounds? Onde recebeste essas feridas? He said, in the house of my friends. Ele disse, em casa de meus amigos. Remember me preaching on the time when Jacob sent the children of Israel down there to get the stuff and the food and stuff. Recordem minha pregação sobre o tempo quando Jacó tinha enviado os filhos de Israel até lá para obter as coisas e o alimento e coisas mais. And how Joseph acted like he didn't know him and how all these things went on. Then he made himself known, you remember? E como José agiu como se ele não os conhecesse e como todas estas coisas sucederam. Então ele se deu a conhecer. Vocês se lembram? And they were so scared they went to weeping. E eles ficaram tão amedrontados, eles começaram a chorar. Same as Jacob's trouble. Do mesmo modo como a angústia de Jacó. And here we find the Jews under persecution, don't know where they stand now. But they're coming back. E aqui nós encontramos os judeus sob perseguição, não sabem onde estão situados agora,
mas eles estão retornando. And when they do see the atonement appear, the Bible said when they said, E quando eles, em verdade, virem a expiação aparecer, a Bíblia diz, quando eles... they said they'd separate one home from another and weep for days, like a family that's lost their only son. Eles disseram que eles separariam um lar do outro e chorariam por dias, como uma família que perdeu seu filho único. Where did you get those wounds? Onde recebeste essas feridas? He said, in the house of my friends. Ele disse, e em casa de meus amigos, estão vendo? Remember, the bride's already in heaven. Joseph's wife was in the palace. Recordem, a noiva já está no céu. A esposa de José estava no palácio. Joseph dismissed everything from around him. And he made himself known to his brothers. E José despediu todos ao redor dele, e ele se deu a conhecer a seus irmãos. You see? His wife and children now was in the palace. And he returns back to make himself known to the Jews. Vejam, sua esposa e filhos e os demais estão no palácio, quando ele retorna e se dá a conhecer aos judeus. There's the atonement. There's your sound trumpet. Aí está a expiação, aí está seu sonido de trombeta. That's when they say, oh, Aí está onde eles dizem, oh, what is it? que é isto? There! Boa noite com o Senhor Jesus Cristo, igreja. Graças a Deus. Então vamos inclinar nossas cabeças. Logo depois da oração de abertura, vamos cantar o hino de número 172. Irmão Hermes, faz a oração de abertura. Bondoso Deus, é com grande alegria em nossos corações que nós venhamos novamente a essa casa de oração, Senhor. Sabendo que aqui nós podemos derramar as nossas almas diante de Tua presença, crendo naquele sacrifício, Senhor, e naquele sacerdócio de Melquisedeque ali posto, que se compadece de nós, Senhor. Senhor amado, então perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, Senhor, e passa sobre nós, Senhor, aquele unguento, Senhor, que sara as feridas e que refrigera a alma, Senhor. Pai bendito, recebe a nossa adoração como um cheiro suave na Tua presença, nos hinos, nas ofertas, Senhor, tudo que for feito aqui, que seja na perfeita ordem do Teu Espírito, e que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, em nosso meio. E unja, Senhor, o nosso pastor, com aquela unção que o Senhor sempre tem ungido, Senhor, para falar a Tua palavra aos nossos corações, e prepara os nossos corações como uma terra arada, Senhor, para receber a Tua palavra. Concede isso, Senhor, no nome precioso e santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 172. A minha alma estava longe do caminho dos céus. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em
vamos com adoração às nossas ofertas. Tem um hino especial de improviso. Se tiver, levanta a mão e vem até aqui. José? Então vamos ouvir a irmã Maria José. Logo depois da irmã Maria José, vamos cantar o 220. Aleluia.
sua e Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Este poder é poder de ressurreição, que fez o mundo falar e o cego enxergar com perfeição. Este poder é poder de ressurreição, que fez o mundo falar e o cego enxergar com perfeição. Glórias ao Senhor Jesus. 220. Divino Companheiro. Divino Companheiro.
Vamos pedir de oração em favor de Regino Hermínio de Lima Neto, solução de problema. Raimundo Vitório por cura, Ana Meire também por cura, Maria Helena por libertação. Irmã Neide pede oração por seu filho Isael Isaac, que está completando mais um ano de vida. Essa irmã é lá de Inhumas. Amém? Que Deus abençoe todos aqueles que estão em conexão através da internet, que eles sejam ricamente abençoados. Amém? Então vamos convidar o irmão Cássio, que fará a oração por esses pedidos. Bendito Deus, amado Senhor Jesus Cristo, indignos como somos, Senhor, mas com fé em nossos corações, tendo ousadia para entrar no santuário, este novo e santo caminho que o Senhor nos consagrou através do véu, do teu sangue, fiado, Senhor, naquele sacrifício do Calvário, é que nós nos apresentamos diante do Senhor e trazemos, Senhor, esses nomes em memória diante do Senhor, para que através, Senhor, da oração e da fé, eles possam receber a visita do Senhor em suas vidas, levando a cada um, Senhor, aquilo que estão necessitando, de maneira que os seus corações se alegrem por ver e sentir a tua poderosa mão agindo em favor deles. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada um, Senhor, nesta noite que tem uma necessidade, para que ela seja suprida através da visita do teu Espírito Santo. E que possamos, Senhor, estar quietos agora, com a nossa audição ungida para ouvir a tua palavra e para, através dela, Senhor, podermos dar mais um passo rumo à perfeição. Unge o nosso pastor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Somente crê, tudo é possível. Tudo
Senhor Deus, Pai Celestial, nós oramos, Pai, mais uma vez, rogando que o Senhor venha para nos abençoar. Colocamos, ó Deus, esta reunião nas Tuas mãos, pedindo graça, e que nós possamos, ó Deus, mais uma vez ser enriquecidos pela mão de graça do Senhor. Abençoa, Pai, então, aquilo que nós formos fazer, que tudo seja feito no temor do Senhor e sob a cobertura do sangue. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Nós oramos te pedindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus bendito, nós queremos nesta hora nos lembrar da cidade de Oeiras, aquele novo santuário, Pai, que hoje estará tendo ali a primeira reunião. Deus bendito, que o Senhor consagre aquele ambiente e que ali, Pai, enquanto estiver nas nossas mãos a teu serviço, Deus bendito, que aquele lugar seja um lugar de bênçãos para as pessoas que forem estarem ali conosco. Abençoa, Pai, aquele ambiente. Nós entregamos ele nas tuas mãos, pedindo a consagração do mesmo. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Olha, irmãos, nós estamos com Inhuma, Nazária, Piripiri, São Gonçalo, Valença. E o irmão Israel me ligou e disse que estariam também em conexão, que transferiram a internet, né, para o novo endereço. E então eles devem estar em conexão. Então a irmã Maria da Guia, lá em Buriti Grande, irmão Evelino e irmã Joanice, em Vinhedo, São Paulo, e os irmãos Marcelo e família, irmã Nazaré, Sara, Gabriel e Adelino, aqui em Teresina, irmã Priscila Azevedo Chaves Leal, também aqui em Teresina. Deus abençoe a todos vocês. 14 conexões que não se identificaram. Então, entre esses, possivelmente, deve estar o irmão Israel, o irmão Davi, lá em Fronteiras, o irmão Israel lá em Oeiras, possivelmente São Domingos também, o irmão Gelson, o irmão Isano também. Deus abençoe a todos que estão conosco. A igreja deseja esse? Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. A leitura Apocalipse 17. Versículo 1 ao 9, nós estamos lendo. É a escritura que o irmão Branham usou, né, para poder basear esta mensagem, porque não somos uma denominação. Então, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição.
E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher, que estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra para nós. Olha, irmãos, porque não somos uma denominação? 27 de setembro de 1958, Jeffersonville, Indiana. Nós estamos parados no parágrafo 147. Nós vamos repeti-lo e dar sequência à leitura da mensagem. Vamos fazer todo o possível para lermos o máximo que nós pudermos hoje. Hoje nós vamos, talvez, terminar um pouquinho mais cedo, porque ainda tenho algumas coisas para arrumar. Às 3h30 da manhã nós vamos estar saindo para Goiânia. Nós vamos estar possivelmente chegando em Goiânia por volta de 8 horas da manhã. E nós vamos chegar em Brasília, vamos fazer uma conexão, e de Brasília nós vamos sair às 7h30. Então são 45 minutos, 8h15 mais ou menos, nós vamos estar pousando lá em Goiânia. Que Deus nos ajude a chegar com segurança. Amém. Então, irmãos, parágrafo 147. O profeta está falando sobre o quê? O que nós paramos? O irmão Brando estava falando sobre o quê? O irmão Brando estava falando sobre o quê? Hã? Hã? Fala para ele lá. Sobre mulher pregadora. Sobre mulher pregadora, nós estávamos falando. Mulher pregadora. Hã? Cadê? Não tem nenhuma mulher pregadora aí não? Vou pregar uma meia hora aqui para nós? Então vem cá. Então vem cá.
Não é? Então, não tem jeito, eu tenho que brincar um pouquinho, viu? Quem não gostar, paciência. Fazer o quê? Não estou ferindo, estou tentando me descontrair, porque estou nervoso. Oh, meu Deus! Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado. E como pode ter uma pastora diaconisa? Adão não foi enganado, porém a mulher foi enganada. Ela, na realidade, foi. Ela não pensava que ela estava enganada, mas estava. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, porque elas são reticentes. Aí eu abri um parêntese, culpadas de tudo. Esse parêntese é meu. Culpadas de tudo. Por que eu coloquei esse parêntese? Porque a sequência diz: cada vez que um funeral passa pela rua, foi uma mulher que causou isso. Cada vez que alguém morre, uma mulher causou. Cada cabelo grisalho, uma mulher o causou. Todas as coisas e a morte, uma mulher as causou. Então, tudo que está errado, uma mulher o causou. E ainda põe-na como cabeça da igreja, pastora, bispo às vezes. Que vergonha, para quem tem, para quem não tem, não é? Agora, deixe-me fazê-los virar para um outro, apenas num minuto. Está vendo? Voltemos agora ali em 1 Coríntios 14, 32. Na verdade é 34. E vejamos o que Paulo diz aqui. E então iremos a mais alguns apenas num minuto. Não queremos retê-los por muito tempo, de modo que vocês fiquem tão cansados que de manhã nem poderão voltar. Muito bem, eu quero ler. Quantos creem que Paulo foi um professor inspirado? Agora, lembrem-se, Paulo escreveu isso para Timóteo também, está vendo? Isso é agora. 1 Coríntios 14, 32. Comecemos agora bem aqui e comecemos a ler aqui, 14, 34. Creio eu. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Você ouviu o que ele disse? As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Você leu a nota à margem a esse respeito? Se você está, busque a origem disso e veja se isso não toma Gênesis 3,16, quando Deus disse a Eva que, porquanto ela tinha ouvido a serpente, ao invés de seu marido, este a governaria todos os dias da sua vida. Será? Como pode a mulher vir e governar um homem, ser pastora ou diaconisa, quando a Bíblia disse, seja ela obediente? Exatamente como no começo, quando Deus disse,
Eu coloquei aqui, quando Deus, reticência. E eu abri um parênteses e coloquei, Deus disse. Aí eu citei o que Deus disse, porque o irmão Branham está levando lá para o princípio, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te será. Deus não pode mudar. Você não pode fazer com que a palavra diga uma coisa aqui e uma outra coisa ali. Ela não faz isso. É a mesma coisa o tempo todo. Assim que no princípio é onde tudo estava perfeito. Eu abri um parêntese, estou abrindo um parêntese. Tudo estava perfeito. Quando perguntaram a Jesus, é lícito ao homem repudiar a sua mulher e dar-lhe carta de divórcio? Jesus falou o quê? Hein? O que Jesus falou? No princípio não foi assim. Então, por isso eu abri esse parênteses e coloquei aqui, tudo estava perfeito. Não tinha nada fora de ordem, nada fora de lugar. Não tinha morte, não tinham doenças, não tinham tristezas, não tinham lágrimas, não tinham nada que pudesse trazer angústia, aflição ou dor. Tudo era perfeito. Amém. Mas, reticência. O profeta, irmão Branham, diz assim, antes de terminar isso, se eu tiver uma chance, quero pôr em ordem para vocês aquele caso do casamento e divórcio. Eu não o fiz nesta igreja ainda, mas observe esse duplo pacto. Um diz que ela pode se casar, e outro diz que ela não pode se casar. E este diz isto, aquilo ou aquilo outro. Apenas espere um minuto e veja o que a Bíblia diz quando chegarmos àquilo. Está vendo? Está bem, agora observe aqui. Observe aqui. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, no Velho Testamento, a elas não era permitido falar, pois Paulo diz aqui que não era. Isso está correto? Amém. As mulheres estejam caladas. Isto é obediência. Agora, irmãos, quando nós tocamos nesse detalhe, eu digo, é quase que sem exceção. Hoje, se tiver uma, duas ou poucas mais, no mundo inteiro, que estejam realmente vivendo o que está escrito aqui, são pouquíssimas, é superlativo o que eu estou dizendo. Por quê? Porque o espírito da era é domínio feminino. Nós estamos vivendo a pior de todas as horas pelas quais a igreja do Senhor Jesus tem passado na terra. Não tem um tempo pior. Não há mais como fazer nada.
você falar ou deixar de falar não muda. Não muda mais. O rapto está sendo esperado. Quem vai subir? Eu não sei. Será que eu vou? Será que você vai? Hein? Agora, nós temos que crer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Fazer o quê? Deus deve ter uma maneira de nos colocar ali. Porque se Ele colocou o nosso nome ali, nós vamos estar ali. É o que o profeta disse. É o que o profeta irmão Branco disse. Pergunta: o senhor tem certeza que o senhor vai estar lá? Ele disse: não, eu creio. Eu apenas creio. Eu não sei. Ele disse: se Deus tiver colocado o meu nome no seu livro antes da fundação do mundo, eu vou estar lá. Agora, se Ele não colocou, eu não vou estar lá. Essa é a verdade nua e crua, e ela dói, não é? Está bem, agora observe aqui. Apenas espere um minuto e veja o que a Bíblia diz quando chegarmos àquilo. Está vendo? As mulheres estejam caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, no Velho Testamento, a elas não era permitido falar, pois Paulo diz aqui que não era. Isto está correto, ou isto está correto? As mulheres estejam caladas, isto é obediência. Agora, se você quer prosseguir com sua leitura da nota à margem ali, volte a Gênesis 3,16, está vendo? Pois bem, debaixo da lei. E se elas querem aprender alguma coisa, o que elas têm que fazer? Interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Um certo dia eu estava ministrando uma moça para batismo na cidade de Itauá, uma pequena vila que era município de Itauá, chamada Santa Teresa, Vila Santa Teresa. E eu estava ali, o irmão Silvio, o irmão Josué, saudosa memória, e não, era o pastor Ivaldo. Era eu, pastor, o irmão Josué, o irmão Silvio e o pastor Ivaldo, que estava fazendo uma viagem para cá. Então, nós fomos juntos, e ali ministrando aquela moça, quando eu toquei nesse assunto: não permito, porém, que a mulher ensine nem uso de autoridade sobre o marido, e se querem aprender alguma coisa, que interroguem em casa seus próprios maridos. Uma assembleiana que estava lá assistindo falou assim: mas e se o marido dela não for crente? Eu enfiei o dedo no nariz dela assim: ela deve ter um pastor. Pergunte seu pastor, porque espiritualmente falando, o pastor é o marido da igreja. Apontei o dedo no nariz dela e falei assim: se ela não tem marido crente, ela pergunte o seu pastor. O seu pastor tem resposta para ela. Então, irmãos, agora, se você quer prosseguir com sua leitura, isso é com você, né? E se elas querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Aí o profeta irmão Branham
começa a falar a sequência da leitura. Porventura, não é? Nós vamos lá embaixo saber que ele falou lá embaixo. Agora, olhem para este ponto de interrogação em cada uma de suas Bíblias. Neste porventura, prestem atenção. O que motivou Paulo a dizer isto e a agir assim? Agora, se você alguma vez conseguisse as cartas que os coríntios escreveram para Paulo, agora vocês podem achá-las em qualquer boa biblioteca. Estão vendo que os coríntios escreveram para Paulo, escreveram e contaram a ele. Depois que essas mulheres que se converteram tinham uma deusa que se chamava Diana, que era a Diana de quem? Dos Efésios, certo? E era de Éfeso também. E os coríntios adoravam a mesma deusa, pois era uma adoração pagã. E encontraram, agora, o que o irmão Branham está dizendo aqui, é que aquela igreja de Corinto escreveu várias cartas para Paulo, falando para ele o que estava acontecendo na igreja de Corinto, que foi uma igreja problemática, uma igreja de muitos problemas. E ai de nós se aquela igreja não tivesse tido os problemas que ela teve. Por quê? Porque nós não teríamos uma escola como aquela que Paulo dá naquela carta aos Coríntios, ou naquelas cartas aos Coríntios. Ele nos dá uma escola, ele nos dá uma aula das coisas de Deus e da graça operante. Amém. Ali ele pega, encara aquele problema de um enteado que dormia com a própria madrasta. Ali ele encara que tinha ali até homossexuais. Ali tinham mentirosos, ali tinham ladrões, ali tinham beberrões. Ali tinha tudo que não prestava. Porém, Paulo encerrou o capítulo 6 lá, se não me falha a memória. Você quer ver? 1 Coríntios 6. A partir do versículo 8, aqui diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. E é o que alguns têm sido. Tem sido homossexual, tem sido sodomita, tem sido roubador, tem sido avarento, infiéis, não dizimam, não entregam o que é de Deus. Tem sido tudo isso. Mas veja como é que Paulo encerra o assunto. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém.
Então, vejam, irmão, se o profeta está dizendo aqui que se você conseguir, procure boas bibliotecas onde você talvez possa encontrar essas cartas que não ficaram escritas na Bíblia. Elas não fazem parte do cânon sagrado, mas elas existem em arquivos, essas cartas. O profeta está falando sobre elas. Aqui, ó. O que motivou Paulo a dizer isto e a agir assim? Agora, se vocês alguma vez conseguirem as cartas que os coríntios escreveram para Paulo, agora vocês podem achá-las em qualquer boa biblioteca, está vendo? Que os coríntios escreveram para Paulo, escreveram e contaram a ele. Contaram o quê? Preste atenção. Depois que essas mulheres que se converteram, as quais tinham vindo da crença em Diana, na Diana dos Efésios, onde as mulheres podiam ser sacerdotisas, lá na deusa Diana dos Efésios. Como elas vieram de lá, acharam que chegando aqui, podiam continuar sendo. O profeta está falando sobre esse assunto. Preste atenção para você ver. Depois que estas mulheres se converteram, tinham uma deusa que se chamava Diana, e era de Éfeso também. E os coríntios adoravam a mesma deusa, pois era uma adoração pagã. E encontraram uma rocha no campo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui no nosso Nordeste, tem uma cidade bem ali chamada, o quê? Chamada o quê? Não, Itapajé. Itapajé. Aí você, o que tem a ver Itapajé com o assunto? Ora, lá em Itapajé, a cidade se chama Itapajé por quê? O que quer dizer Itapajé? Quer dizer pedra do feiticeiro. Certo? Ita é pedra do Tupi-Guarani. E Pajé é feiticeiro na crendice Tupi-Guarani. Então a cidade chama Itapajé. Por quê? Porque lá tem uma estátua de pedra nativa. Você olha lá, é idêntico a um padre. Parece que até a cabecinha está assim. Porque eles são assim. É o mesmo espírito. A Diana dos Efésios. Ok? Adoração a Maria, e assim vai. Trocaram, só trocaram de lugar. E encontraram uma rocha no campo, certo dia, que se parecia com a forma de uma mulher. Então eles disseram: Deus é uma mulher, e ela deixou que a sua imagem caísse para nós. Era muito fácil, não é? Mas Roma é mãe disso. Ela é a mãe de toda fornicação, prevaricação e tudo que existe no mundo. Porque fornicação, prevaricar é desobedecer à lei. E fornicar é cometer coito. Nós estamos falando sobre o quê? A grande prostituta de Apocalipse 17. Ok? Então, ela é a mãe de toda prevaricação e toda fornicação que há na terra. Tudo.
Então eles disseram: Deus é uma mulher, e ela deixou que sua imagem caísse para nós. E o templo deles era muito superior ao templo de Salomão, disseram os historiadores. O templo da deusa Diana era superior ao templo de Salomão. Tinha mais riqueza, mais ouro, mais beleza, tinha tudo melhor do que lá. Certo? Agora, eles gostam disso. Esses espíritos gostam disso. Procure uma igreja verdadeiramente evangélica no mundo que seja incrustada de ouro. Tem alguma? Mas procura no sistema romano. Existem milhares, cujos altares todos são em maciço, ouro maciço. Certo? Os sarcófagos dos faraós, era tudo do mesmo jeito. Eles vão para o inferno e acham que pode levar tudo que eles têm aqui. É o que eles faziam. Os faraós pegavam toda a sua, né? Levava tudo, comida, levava tudo, bebida, levava o ouro, levava tudo. Hã? Até soldados. Então, veja, e o templo deles era muito superior ao templo de Salomão, disseram os historiadores. Era tudo de mármore incrustado com ouro, né? Incrustado com ouro, visto que também o templo de Salomão foi feito de cedro e incrustado com ouro. E estão vendo? E era muito superior a ele. E isso então se deu. Se Deus fosse uma mulher, ora, certamente ela poderia ter sacerdotisas. Com certeza, se Deus é uma mulher, então o caso da mulher pregadora está correto. Porém, Deus é o quê? Um homem. Homem com H maiúsculo, ok? Porém, Deus é um homem. A Bíblia disse que ele era um homem. Amém. Ele é um homem. Estão vendo? Amém. E se Deus é um homem, então deverá ser um homem. Hein? Agora notem aqui, porventura, reticência outra vez. Agora, algumas daquelas sacerdotisas, quando se converteram do paganismo para o cristianismo, acharam que poderiam manter seus ofícios de pregadoras, simplesmente vir para cá. Se pregaram ali como Diana, elas vêm aqui e pregam sobre Cristo. Ele disse: porventura saiu a palavra de Deus. Apenas ouçam isso, irmãos. Como podem os ministros fazer isto? Versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, não precisa nem mesmo ser um profeta, apenas um homem espiritual e racional. Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém. Você crê nisto? Amém. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Nós, porém, a igreja de Deus, não temos tal
costume. Amém. Agora, isso está tão claro quanto eu sei colocar. Estão vendo? Ele disse: se ele for um homem espiritual ou um profeta, reconhecerá que o que eu vos escrevo aqui são os mandamentos do Senhor. Porém, disse: se ele ignorar isso, simplesmente que ignore. Está vendo? É a única coisa que você pode fazer. Se querem continuar nisto, você só tem que deixá-los ir, porque ele viu isso começando ali. Ali onde? Em Corinto. Foi bem ali, não foi? E uma certa mulher me disse, ela disse: Paulo era apenas um velho inimigo de mulheres. A mesma coisa o irmão Brana. O irmão Brana também disse: o irmão Brana era inimigo. Tinha um nome lá que eles falavam, que eu não lembro aqui agora, que eles chamavam ele. Pois é, fustigador de mulheres, mas tinha outro nome, que eu não estou lembrado aqui agora. Não, marica já é outra coisa. Aí marica já é uma depreciação do instinto masculino, homem. Marica tem umas interrogaçõezinhas que rodeiam ele. Então, eu sei que Paulo era apenas um velho inimigo de mulheres. O profeta diz: ele não era nenhum inimigo de mulheres, sabe? Paulo era o apóstolo para a igreja gentia. Olha aqui, você sabia que Paulo, quantos creem que isto é o que Paulo pregava? Amém. É isso que ele dizia aqui. E Paulo disse: você diz bem, agora só um minuto, irmão Brano, só um minuto. Ora, nosso bispo diz que está tudo certo, nosso bispo é legal, o superintendente geral, a assembleia diz que está tudo certo, o bispo da unidade diz que está tudo correto. O profeta diz: não me importa o que eles dizem, é falso. Amém. Eu disse a vocês que íamos insistir nisso severamente. Os falsos profetas assim diriam, pois disse a Bíblia: se alguém cuida ser espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu vos digo são os mandamentos do Senhor. E se o espírito dele não testifica com aquela palavra, ele é um falso profeta para começar. Amém. O profeta diz: prefiro ser um inimigo a ser um amante de mulheres e conduzir tal tolice como essa, a tolerar tal asneira como essa da igreja de Deus, se manter contrária às ordenanças de Deus. E Paulo diz, pega em Gálatas 1:8, Paulo disse: se um anjo do céu anunciar outro evangelho além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Agora, o que você vai fazer a respeito disso? O que foi que Paulo pregou acerca da mulher pregadora? Hein? Qualquer um que pregar contrário. Agora, cadê aqueles que dizem que nós somos falsos profetas? Será que eles discernem o que é um falso profeta? Será que eles sabem o que é um falso profeta? Falso profeta é aquele que nega as Escrituras e prega toda e qualquer coisa contrária a ela. Isso aqui é um falso profeta. Agora eu pergunto, nesse mundo denominacional tem verdadeiros profetas? Não, não tem. Não tem. Por quê? Porque negam a palavra.
ensina o povo a descrer do que está escrito. É o que eles estão fazendo. Por isso Deus reservou Malaquias 4, 5. Malaquias 4, 6, segunda parte. Mateus 17, 11. Não tem nada a ver com Apocalipse 10, 7. Nada. Apocalipse 10, 7 é uma coisa, certo? E Malaquias 4, 5, Mateus 17, 11, Lucas 17, 30 é outra coisa, ok? Apocalipse 10, 7 é o mistério de Deus, que está envolvido nos 7 selos. Esse é o ofício, é o trabalho do anjo de Apocalipse 10, 7. Agora, Malaquias 4, 5 já é outro ofício, certo? Já é outro ofício. Ele é revelador, ele é restaurador, né? Ele é restaurador, revelador e profeta. Ele tem 3 ofícios também. Então, não vamos entrar nesses detalhes. Por quê? Porque se nós entrarmos, nós não para aqui. Nós não volta a ler. Porque a linha é ampla, é vasta. Agora, mesmo dentro da mensagem, tem muitos que não aceitam isso. Entendeu? Não aceitam isso. Fazer o quê? Agora você diz, que tal onde disse, seus filhos e filhas profetizarão, em Joel, e onde Pedro citou, no dia do Pentecostes, isto está exatamente correto. Você sabia, no Velho Testamento, que a única maneira agora, pela qual alguém pode entrar no pacto, Abraão foi aquele ao qual foi dada a promessa, e o selo da promessa era por circuncisão. Quantos sabem disso? Aquilo era confirmando. O profeta nasceu numa igreja batista. Ele nasceu na fé numa igreja batista. A doutrina batista alega que o homem recebe o Espírito Santo quando crê. Profeta, irmão Branham, lembrando-se de Atos 19, pergunta para um batista, é a sequência aqui: você tem o Espírito Santo? Como é que você recebeu ele? Quando você recebeu? Quando eu criei. Ele falou assim, mas isso aí não confere com as Escrituras. Paulo, uma certa feita, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns irmãos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em que sois batizados então? No batismo de João. E o profeta, irmão Branham, ele usa uma expressão aqui, que eu até discordo um pouquinho com ele. Ele chamou o batismo de João de falso, mas não foi falso, foi apenas um erro nervoso, porque o batismo de João não foi falso, foi? Jesus perguntou para os fariseus, o batismo de João era dos homens ou era de Deus? O que os fariseus responderam? Eles não responderam nada. Se eles dissessem que era de Deus, Jesus ia dizer para ele, por que vocês não aceitaram ele?
Se eles dissessem, não é de Deus, é do diabo, a multidão, pau neles. E agora? Não sabemos. Então, também não vou ter que responder vocês, então. Oh, glória. Vamos seguir aqui, irmãos. Cadê? Não dá mais tempo. Nós vamos chegar no 165 aqui e parar. Vejam, quantos sabem disto? Aquilo era Deus confirmando. Como o irmão Batista, ele disse, agora, irmão Branham, olha, nós os batistas temos recebido o Espírito Santo. Eu disse, quando vocês o receberam? Está aqui, ó. Disse, no momento em que nós cremos. Eu disse, Paulo disse, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Estão vendo? Disse, agora, vocês batistas, venham pegar um pouco disto e conversaremos um pouco sobre segurança eterna com vocês. Eu disse, mas, bem, onde você entende assim? Está vendo? Ele disse, já o recebestes quando crestes? Eles eram crentes, e tendo eles gritado e alegres e tudo mais, ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Paulo disse que eles ainda não tinham. Estão vendo? Tendes vós já recebido o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Disse, então, como foram batizados? Eles disseram, nós fomos batizados, porém, o profeta diz, porém falsamente. Estão vendo? Mas não foi falsamente, foi temporariamente. Eu estou abrindo parênteses. Vocês foram batizados temporariamente. Por quê? Porque o batismo de João era apenas para arrependimento, ou reconhecimento de que eram pecadores, mas não podia remir, porque ainda não tinha sangue lá. Por isso tiveram que ser batizados de novo. Por quê? Porque agora tinha sangue no propiciatório. Agora, essas doutrinas que estão pregando por aí, dizendo que não tem mais sangue ali, o sangue agora está na noiva, então, agora a noiva que é a intercessora entre Deus e os homens. É o cúmulo. E ainda tem gente que fica interrogado, ouvindo umas palhaçadas dessas. Irmãos, a hora é mais tarde do que nós poderíamos pensar. É uma hora de nós estarmos sólidos, assentados em lugares celestiais em Cristo, sem nos movermos nem para a direita, nem para a esquerda. A hora é agora, o momento é esse. O rapto está prestes a acontecer. Com quem? Para quem? Para aqueles que estiverem apenas dizendo amém ao que Deus diz. É só isso. É o que você tem que fazer. Não tem outra coisa. Então vejam, eles disseram, nós fomos batizados, porém falsamente. Eu abri o parênteses, temporariamente. Estão vendo? Então ele teve que batizá-los novamente, certo. Notem isso agora, que essas mulheres pregadoras, quando entraram, pensaram que levariam a autoridade delas, porém de jeito nenhum é permitido por Deus que se faça isso. E deixe, justamente quando estávamos neste assunto aqui, essas mulheres, está vendo, nisso, agora ela disse, se há alguém entre vós que é espiritual ou profeta, reconheça que o que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se ele ignora isso, que ignore. E é por isso que, reticência, este
tabernáculo não tolera e não ordena pregadoras, diaconisas ou qualquer outra coisa que uma mulher faça como um ofício desta igreja. É porque esta escritura apresenta-se aqui e está patente. Agora, a Bíblia diz: se os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Agora, o que a palavra profetizar significa? Consulte aí, é dizer algo sob inspiração ou predizer algo. Ela é uma palavra composta. Da mesma forma que santificar significa ser limpo e colocado de lado para o serviço, está vendo? Ou é uma palavra composta, significando mais que uma coisa, como temos tanto disso no inglês aqui. Vamos parar aqui, ó. Como quando proferimos a palavra board, blackboard. O que é board? Hein, os doutores aí? Board. Hã? Não, boy é garoto. Board, blackboard. O que quer dizer blackboard? Você não é doutor? Black é preto e board é quadro. Quadro negro. Blackboard. Não é? O profeta está falando sobre isso aqui, board. Como quando proferimos a palavra board. Bem, o que board significa? Você diz, bem, ele quer dizer que ele pagou a pensão. Não, jamais. Ele quis dizer que ele abriu um buraco. Não, ele jamais quis dizer que ele o aborreceu. Ou estão vendo apenas uma palavra e você tem que saber sobre o que você está falando. Está vendo? Board é quadro mesmo, doutora? Hã? Então vai dormir. Deus abençoe. Nós vamos estar viajando, orem por nós. Dia 18, dia 19, nós vamos estar aqui nesse lugar, se o Senhor nos permitir. Se não, aonde estivermos, amém. Deus os abençoe. Amém, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé então, irmãos. Você foi abençoado? Amém. Amém. Deus tem nos falado através desta porção nesta noite. Oremos então. Amado e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais esta vez, te agradecemos, ó Pai, pelo alimento que o Senhor nos deu nesta hora. Saímos daqui confiantes, ó Deus, que estamos no que é verdadeiro. Cremos que o Senhor está cuidando de nós, ó Deus, para que naquele grande dia, então nós possamos ouvir o nosso nome soar dos céus, e então subirmos a encontrar com nosso Senhor nos ares. Ó Jesus, ajuda-nos a continuarmos firmes nisso que o Senhor nos tem dado. Que possamos retornar aos nossos lares, guardados e protegidos com tua mão poderosa. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agora cumprimente mais um ou outro e volte para casa abençoado. Igrejas de Inhuma, Nazária, Piripiri, São Gonçalo do Piauí e Valença, Deus os abençoe. Irmã Maria da Guia Silva, em Buriti Grande, Marcelo e família, Nazaré, Sara, Gabriele Adelino, Priscila Azevedo Chaves Leal, todos em Teresina, irmão Evelino e Joanice Vinhedo em São Paulo, e mais os irmãos que não se identificaram. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus Cristo, e até a próxima reunião, se o Senhor assim nos permitir. Amém.
Sei que nunca fui quem devo ser. Às vezes tu falaste, eu não te obedeci. Venho te pedir uma vez mais, me dê do teu perdão, segure em minha mão, segure em minha mão, meu Deus, segure em minha mão, meu Pai, segure em minha mão. Preciso mais e mais de ti. Eu sei que eu não mereço teu amor. Eu sei que eu não mereço teu perdão. Mas sei que mesmo sem eu merecer, a tua imensa graça me alcançou. Me ajude a prosseguir, Senhor. Me ajude